Bom dia, crianças! Hoje nós vamos iniciar com a aula de ciências. Nós estamos no capítulo 10, a luz e a sombra, página 182 até 188. Então vocês gravam bem que sem luz não produz sombra. Então nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso. Vocês vão prestar bem atenção para poder realizar as atividades com sucesso. Então vamos lá. Antes de eu ler, a sombra muda de posição conforme a origem da luz. Então quer dizer, conforme a posição da luz, a sombra se forma. Então vamos lá, a luz e a sombra. Observe atentamente o ambiente em que você está nesse momento. Você observa alguma sombra? Sua mão está produzindo sombra sobre o livro que você está lendo? Para você, por que as sombras se formam? Então agora nós vamos estudar sobre isso. Vamos prestar atenção. Luz e sombra. Você já viu que a luz se move em linha reta? Quando a luz encontra um objeto que não permite sua passagem, ela não consegue se desviar do objeto nem atravessá-lo. Então, forma-se atrás do objeto a sombra, uma área não iluminada e escura. Mas existem objetos feitos de materiais que a luz consegue atravessar e, então, não há formação de sombra. Veja a seguir 3 situações e algumas explicações sobre elas. Então, aqui aparece essa imagem, né? Vocês observam bem essa imagem. Os materiais opacos, como cartolina, madeira e ferro, funcionam como uma barreira para a luz. Então, aqui é uma cartolina. Aqui a gente observa que tem uma pessoa, alguém, né, segurando um peixinho e a luz, projetando a luz em direção reta. O que acontece? Aparece a sombra na cartolina do peixinho. Então, virando para a próxima página, que é a página 183, aqui continua falando sobre a sombra, né? Os materiais translúcidos, como o papel vegetal, permitem que a sombra, um pouco de luz, os atravesse. Dessa forma ocorre a formação da sombra, mas com um aspecto mais claro. Então a gente observa aqui que é papel translúcido. É um papel transparente de superfície lisa. Então a gente observa que quando o material é translúcido, como um papel vegetal, permite que pouca luz atravesse. Então observa bem essa imagem. A próxima imagem, que é a imagem C, vocês observam. Aqui a gente observa os materiais transparentes como o vidro e alguns tipos de plástico permitem que a luz os atravesse. Esses materiais não formam barreira para a luz. Quando isso acontece, não há formação de sombra. Então, quando o material é bem transparente como o vidro, não aparece a sombra. Virando para a próxima página, página 184, luz solar. O Sol emite a luz que ilumina a Terra, todo mundo sabe, né? E a presença dessa luz que determina a alternância dos dias com a noite. Então, para a gente determinar o dia e a noite, é através da luz do Sol. Quando aparece o Sol é dia, quando o Sol se esconde é noite. Arco-íris, aqui vocês observam nessa imagem o arco-íris, que depois da chuva, né, quando chove, ou quando tem algumas gotinhas no ar de chuva, se forma o arco-íris. Então observa que vocês conhecem o arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? É vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então essas são as cores do arco-íris, vocês já conhecem. Nessa outra imagem aqui aparece o prisma, essa figura aqui em cima. Então está escrito assim, certos objetos como os prismas também têm a capacidade de separar um raio de luz branca em faixas com as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então também através quando reflete luz no prisma,
sai essas luzes coloridas como arco-íris. Virando para a próxima página, já são as atividades, né? Atividades para a sala. Observe novamente as 3 situações apresentadas nas páginas 182 e 183. Vocês vão voltar na página e vamos responder a pergunta A. Em qual situação a sombra ficou mais escura? Será que na situação A, na B ou na C? Então vocês voltam lá e vão observar. A B. Em qual situação não houve a formação de sombra? A B ou C? Também tem que observar aquelas figuras anteriores, da página 182 e 183. A C. Em que situação a luz não atravessou o peixe? Observam e respondem. A 2, construa as 3 listas de materiais opacos, translúcidos e transparentes. Então, o que é material opaco? Por exemplo, madeiras, alguns plásticos, né, que não, metais, papelão. Translúcido, o que é? Papel sulfite, papel manteiga, alguns plásticos. E transparentes, pode ser vidros, alguns plásticos também transparente, água. Qual das listas foi mais fácil de ser montada? Então vocês vão montar a lista, né, aqui na frente e vocês vão responder que é uma pergunta pessoal. Qual das listas foi mais fácil de ser montada? Foi opaco, foi transparente, translúcidos ou transparente? Então vocês vão ver aqui o pessoal, né? Resposta pessoal, vão anotar. B. Na sala de aula, há mais objetos feitos de material opaco, translúcido ou transparente? Então, vocês vão lembrar da nossa sala de aula e será que lá existe mais objetos feitos de material opaco, translúcido ou transparente? Então, o que é opaco mesmo? Madeira, alguns plásticos, metais, papelão. Então, vocês vão lembrar disso daí. Translúcidos, papel sulfite, papel manteiga, alguns plásticos, aqueles que são transparentes, vidro, transparentes, vidro, alguns plásticos, etc. Então vocês vão lembrar da lista que vocês fizeram e vão anotar o que vocês acham que tem mais na sala de aula. Então, passando para a próxima. Não, agora é a C, né? Na sua sala. Essa eu já falei. Passando para a próxima, que é a página 186, a terceira. Por que a luz solar é importante? O que vocês acham? O sol é importante para a nossa sobrevivência? É claro que sim, né? Uma causa importante, né, da luz do sol é que a gente distingue o dia e a noite. Mas além disso também, sem sol não teria sobrevivência dos seres vivos, né, que são as plantas, o ser humano, os animais, etc. Então a luz do sol é muito importante para a nossa sobrevivência aqui no nosso planeta Terra. 4. Adriana está tentando realizar um experimento em que ocorra a formação do arco-íris, de acordo com as instruções a seguir. Então, vocês vão ler, observar essas figuras. Isso aqui é uma experiência, uma experiência opcional. Vocês poderão fazer em casa e responder essas 2 perguntas aqui, tá? Então, vocês vão fazer a experiência e vão responder as perguntas. Virando para a próxima página, que é a página 187, atividades para casa. Por que alguns objetos não formam sombra quando iluminados? Escreva um exemplo de objeto que não forma sombra. Então, vocês vão lembrar, né, das explicações anteriores, das imagens, e vão responder essas perguntas. 2. Explique com suas palavras o que acontece quando colocamos um prisma no sol. Também está lá. 3. Desenhe um arco-íris e escreva o nome das cores que você consegue enxergar nele. Aí vocês vão desenhar aqui nesse quadro e vocês vão observar as cores do arco-íris e vão escrever as cores aqui embaixo que vocês conseguem enxergar. Passando para a última página,
A 4, em cada situação, faltou desenhar a sombra do objeto iluminado. Observe a posição dos objetos das fontes de luz e desenhe a sombra. Então, vocês vão observar esse objeto e vão desenhar a sombra. Lembrando sempre que a posição, olha a posição reta da luz. Então, vocês vão localizar a luz aqui nesse objeto e vão desenhar a sombra dele aqui atrás. Aqui a mesma coisa. Olha a localização da luz, a posição da luz em linha reta no objeto, que é o ursinho. Vocês vão desenhar a sombra do ursinho aqui atrás dele. Aqui agora tem aqui embaixo. Você estudou que sem a luz não há formação de sombras. O Sol emite a luz solar que ilumina a Terra. Então isso daqui todo mundo já sabe, né? Que vocês são muito inteligentes. Eu sei que vocês compreenderam. Que é uma atividade assim, um texto fácil de compreender sobre a sombra. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos, beijos!